A Cristina pergunta para o Padre Fernando Santamaria, e ela diz o seguinte: gostaria de saber com que frequência devo me confessar e quais pecados me impedem de comungar. Bem, pelo menos a confissão em vista da Páscoa, né? Aí é o mínimo. Uma confissão ao ano, é o sacramento da reconciliação. Agora, quem quer uma vida sacramental e acredita que nessa vida sacramental nós estamos crescendo na santidade, o sacramento da reconciliação, esse sacramento de cura, não pode ficar limitado somente ao seu ponto essencial, que é o perdão dos pecados graves. Só que também ele ajuda, né, ao fortalecimento, né, no combate espiritual. Nós da Canção Nova, até por regra de vida, buscamos a confissão mensalmente. Tem muitas pessoas que fazem assim, né? Tirando a realidade do pecado grave, né, que Nosso Senhor nos espera imediatamente no sacramento da confissão para nos perdoar, para nos levantar daquele pecado e perdoar e destruir aquele pecado que rompe com a nossa comunhão com Deus, com a igreja, e entre nós mesmos causa uma grande desordem. Tirando essas situações que tem que ser quanto antes, mensalmente. Eu aconselharia mensalmente, não por regra de vida, né, mas por regra de quem está buscando santidade. E quando uma comunidade como a nossa coloca como regra de vida, é porque já se fez a experiência antes da regra de vida, que isso ajuda na busca da santidade. E todos nós fazemos isso de livre e espontânea vontade. Se eu estou em pecado grave, sei que é mal. Tenho plena consciência disso. Plena liberdade para não fazer. É uma das matérias graves. E desobedeço um dos mandamentos, eu caí num pecado grave, um pecado mortal. Não posso voltar à comunhão nesse estado, né? Porque eu estou fora da comunhão. O pecado grave não acontece por distração, né, Padre Leandro? Pessoa, distração. Mas eu não estava sabendo, eu pequei gravemente. Não. Passa por consciência, passa pela decisão, e decisão livre, passa por pensamento, e passa por atitude prejudicial. Se falta um desses elementos, incorre em pecado venial, mas não deixa de ser pecado. Isso é importante. Tá? Importante ter essa consciência. Cometi pecado grave, não devo me aproximar da Sagrada Eucaristia, né, antes do sacramento da reconciliação. Há exceção? Há. A única exceção que eu conheço é quando a pessoa está, de fato, arrependida, rompeu interiormente com aquele pecado, e já até combinou com o sacerdote antes da missa: senhor padre, o senhor me confessa logo depois da missa, eu posso, tá? A pessoa faz aquele firme propósito, aí sim, já no ato penitencial, e a pessoa já vem assim, nesse processo de arrependimento. A única exceção que eu conheço é essa: a pessoa comunga com essa decisão firme de já ir para o sacramento da reconciliação, que não deve ser a regra. Não deve ser a regra. A regra, e muitas igrejas têm confissões paralelas, né, padre? Não sei, aqui na diocese, quando possibilitam 2 padres estarem na celebração, ou um nem está celebrando, mas está atendendo, e os fiéis vão ali, participando da missa, estão na fila, e antes da comunhão, eles conseguem confessar e vão a receber Jesus na Eucaristia. Só quando tem aí mais sacerdotes, né? Que também aí, isso não é regra, né? Infelizmente. É verdade. Então, aí é uma exceção também, mas temos mais de um padre. Se tivesse, eu tive a graça de ter aí, por algum tempo, vigário paroquial. Então, sempre nós fazíamos assim. Às vezes ele estava celebrando, eu estava atendendo, ou eu celebrando, ele atendendo. Então, isso é bom porque você coloca outros horários, né, de possibilidade para que os fiéis possam
buscar o sacramento, né, da reconciliação. E só frisar a última vez, buscar esse encontro pessoal com Jesus misericordioso, a pessoa ali do sacerdote, buscar celebrar a misericórdia, o sacramento como celebração, né? Não só porque caí num pecado grave, mas porque eu acredito que esse encontro e essa celebração gera santidade e força na minha caminhada para a santidade. Então, é dentro desse contexto que eu aconselho a você e aconselho a todos a confissão mensal, né? Ao menos que aconteça um pecado grave, aí imediata. Seu Bispo Padre Leandro, quero te fazer uma pergunta. O pessoal está em casa e às vezes fala assim, olha, eu fui na confissão comunitária, então está tudo resolvido. Diga para quem está em casa, qual a validade da confissão comunitária, quais seus efeitos, em que momento ela pode ser ou não utilizada. E aí, Padre Leandro? O Papa João Paulo II escreveu, né, uma carta em motu próprio, no qual ele chamava atenção para aquilo que o direito canônico prescreve. Bom, o direito canônico ele prescreve que a confissão comunitária ela deve ser realizada, né, em algumas exceções, quando há um número muito grande de penitentes e o número de sacerdotes que estão ali para atender é um número muito reduzido, né? E aí, nestes casos, o ordinário local, que é aí o bispo diocesano, ele pode dar aí a autorização para que dê uma absolvição comunitária, ou seja, coletiva, né? E nestes casos, ainda o direito canônico prescreve. O fiel deverá, num prazo de 30 dias, procurar um sacerdote para a confissão auricular, ou seja, eu preciso chegar até um sacerdote e falar para ele, né? Ele tem que ouvir a sua confissão, a minha confissão, né? Ou a confissão daquele que participou de uma celebração aí comunitária. E aí diz o direito canônico, né? Ele não poderá, se neste prazo não procurar uma confissão auricular, né, um sacerdote para confessar, ele não poderá mais se aproximar da Sagrada Comunhão e nem de outra celebração comunitária com absolvição comunitária, né? Agora, é bom nós recordarmos que precisaríamos nós, seja, né, por exemplo, nas paróquias, até mesmo na Canção Nova que tem as confissões, né, nós começarmos a praticar mais a celebração penitencial, para Sim. que dentro dessa celebração penitencial haja confissões, né? Porque aí é dentro de um ambiente orante, né? De uma comunidade que ora e que unida e reunida pedem o perdão e a misericórdia de Deus para os seus pecados, né? Então buscam o sacramento da confissão. Que não pede necessariamente, depois dessa celebração, ou concluindo essa celebração, a absolvição comunitária. Exato. Não. É uma grande ajuda Isso. para se viver a celebração no âmbito auricular, Isso, né? E a celebração, né, precisamos olhar no ritual da penitência, existe ali a celebração, né, com vários penitentes e a confissão individual dentro da celebração, né? Eu, como padre, como pároco, já fiz isso, né, faço isso na paróquia que eu estou atualmente, já fiz isso nas paróquias que eu já passei, e o fruto que a gente colhe, né, deste sacramento na comunidade de fé é muito grande, né? E a própria comunidade faz essa experiência, né, do amor misericordioso de Deus. Lembrando aqui o evangelho do filho pródigo. As pessoas, eu tenho medo de me confessar, eu tenho vergonha de contar um pecado para o padre. A gente tinha que ter vergonha de pecar, não é? E não precisa ter medo do padre, o padre está ali como Cristo misericordioso que distribui o perdão. A gente tem que ter medo do pecado. Quem nos tira alguma coisa? Quem que tirou alguma coisa do filho pródigo? Não foi o pai, foi o pecado, né? E quem que deixou ele passando fome lá naquele chiqueiro de porcos? Foi o pecado, foi a situação, foi a decisão que ele tomou de afastar-se do pai, de viver longe do pai. Quando ele volta para o pai não lhe tira nada, pelo contrário, o pai lhe devolve, né? Então, olha aí a imagem do sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Nós vamos até o confessionário para receber o abraço do Pai, para que o Pai devolva para nós a dignidade que o pecado nos tirou, né? Então,
colocou túnica nova, colocou sandália nos pés, colocou na mão dele um anel. O que significa isso? Devolveu a ele a dignidade de filho, né, que o pecado fizera perder. Padre Leandro, então só incluindo aí, uma pessoa perguntou: se eu tenho vergonha de me confessar, mas recebo o sacramento da Eucaristia porque sou um necessitado, estou condenado? Olha, não vamos partir da condenação, né? Inclusive, a igreja vai dizer, né, que nós precisamos muitas vezes nos aproximar do sacramento da confissão apoiados na misericórdia de Deus, né? Claro que muitos se aproximam por medo do inferno, né? Tem aí a validade do sacramento, mas na verdade a nossa disposição interior de se aproximar do sacramento da confissão deve ser com o coração mergulhado e inundado da misericórdia do Senhor, né? A imagem aí do Pai, né, que restitui, que devolve tudo ao seu filho, que o pecado fez ele perder, não foi o pai, né? Então, o pecado. Então, veja, aproximar do sacramento da confissão, aproximar do sacramento da penitência, da reconciliação, com este coração cheio do amor de Deus. O que o Espírito Santo fez no coração do filho pródigo quando ele estava lá naquele chiqueiro de porcos? Quando ele abriu uma frestinha do coração dele, o Espírito Santo entrou. E o Espírito Santo ele tem uma missão muito belíssima. O Papa João Paulo II escreveu uma carta, né, se não me falha a memória, em 1998, por ocasião do ano jubilar de 2000. E ele escreveu sobre o Espírito Santo, né? O Senhor, o vivificador. O Espírito Santo ele tem a missão de convencer o mundo do pecado. Mas o Espírito Santo não convence o mundo do pecado partindo daquilo que é o negativo. O Espírito Santo ele convence o mundo do pecado inundando o coração humano do amor de Deus, irrigando o coração humano do amor de Deus. Quando o filho cai em si, o que ele diz? Vou voltar para o meu pai. Essa é a ação do Espírito Santo. Por que eu vou me confessar? Porque eu quero voltar para o meu pai, né? Eu quero voltar, né, para os braços do pai. E se a pessoa não conseguir fazer nada disso, nós padres temos uma disposição de ajudar a pessoa também a se abrir. Padre, eu não sei confessar. Pronto, o padre vai ajudar, é dever dele, ele faz com amor, né? Exato. Agora, é claro, não vai, às vezes, em horário que o padre não tem jeito, né? Eu estou dizendo isso como pároco, né? Eu tenho cuidado com isso. E depois, uma outra coisa que eu digo. Gente, procure não isso, a não ser que o padre está no confessionário. Mas antes de missa, eu não sei se você se lembra, né, na teologia, nós somos orientados a não atender confissão antes da missa, muito ali próximo difícil da missa, né? Por quê? Para não ter aquele perigo. A pessoa foi e se confessou, por exemplo, o adultério, ou confessou o roubo, né, ou confessou o furto, enfim, ou confessou que falou mal de alguém, e a pregação, a palavra de Deus, Jesus vai falar sobre não cometer adultério, e o padre vai pregar, a pessoa fala, o padre falou meu pecado. Pronto. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu digo isso que o padre Fernando falava antes. Quando a pessoa vem verdadeiramente contrita, né, com o coração ali arrependido, antes da missa eu digo, olha, eu não vou te atender agora, né, porque eu não atendo confissão antes da missa. Explico por quê, né? Mas você vai participar da missa, você está arrependido? Estou. Então você vai participar da missa, vai comungar, e terminou a missa, você volta aqui que eu vou atender a sua confissão. Né? Então a gente também tem essa predisposição, né, de um coração misericordioso, né, amoroso, e de poder ajudar cada penitente, cada fiel, cada ovelha que se aproxima de nós como pastores.